Gostaria de convidar você nesse momento a abrir as Sagradas Escrituras. E antes de abrir a Bíblia, como sempre gosto de fazer aqui, gostaria de pedir para você ser um missionário nesse momento, né? Pastor, como posso ser um missionário nesse momento? Você agora vai pegar o seu smartphone, o seu celular, e vai compartilhar essa mensagem desse link, um grupo aí da sua família, do trabalho, porque tenho certeza de que Deus usará essa palavra para falar o coração dessa pessoa. Então faça isso nesse momento, compartilhe essa mensagem da parte de Deus, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai atuar poderosamente, né, em nossos corações. Eu gostaria de você que está aí com a sua Bíblia já ao lado, né? Vamos estar hoje meditando no livro do profeta Abacuque. Vamos estar fazendo a leitura a partir do capítulo de número 1. Abacuque, capítulo 1, vamos a partir do verso 1. Amém? Quem encontrou aí, como de costume, pode dar um glória a Deus aí, onde você está, na sua casa, para juntos estarmos adorando e exaltando o nome do Senhor. Abacuque, capítulo de número 1. Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida, né, de todos os irmãos da nossa amada igreja, que permanece firme e constante aí nas nossas atividades, porque embora estejamos, né, nesse isolamento social, distanciados, mas não separados, né? Sozinhos, né, isolados com a nossa família, mas não deixamos de estar juntos, né, conectados aí em nossas atividades de oração, nossas atividades de estudo e também de oração. Amém? Vamos fazer a leitura do texto nesse exato momento. Diz assim a palavra de Deus: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, e a destruição e a violência? Estão diante de mim a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei me enfraquece, a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, e os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graça pela tua palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tem preparado para cada um de nós nessa noite. E o Senhor possa falar aos nossos corações. Usa essa palavra para nos corrigir. Usa essa palavra, Senhor, para, ó Deus, trazer, Senhor, a nós aquilo que nos dá esperança, Senhor. Usa essa palavra, Senhor, para nos levar ao arrependimento, para que possamos alcançar o teu favor e a tua graça. Te louvamos assim, Senhor, no nome de Jesus. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que possamos compreender a tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E glória seja dado o nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, que ele é intitulado Sentença, né? O profeta Abacuque, talvez esse livro e aquilo que está como conteúdo deste livro caberia em qualquer uma das manchetes dos nossos dias, porque a semelhança do tempo de Abacuque estamos vivendo nesse momento, um momento catastrófico, um momento de crise econômica, um momento de crise política, um momento de crise de ordem moral, um momento de crise religiosa também. Abacuque, portanto, é chamado por Deus a profetizar, e a mensagem que ele traz não é uma mensagem muito leve. É tanto que
ele, na sua própria profecia, diz que veio a ele essa pesada sentença, né? Esse peso de anunciar algo que Deus haveria de fazer. O profeta Abacuque, ele está listado ali na bibliologia entre o 8º profeta menor. A Bíblia Sagrada, ela é dividida entre profetas, livros proféticos, e desses livros proféticos nós temos 5 livros dos profetas maiores e temos 12 livros dos profetas menores, dos quais o 8º é o livro do profeta Abacuque. Esse homem, a Bíblia não fala muito bem acerca de sua origem, de sua família, né? Não temos muitos dados acerca da sua procedência, mas fala acerca da sua mensagem e como esse homem, esse profeta de Deus, se colocou na brecha no momento de colapso da nação de Israel. A Bíblia Sagrada, ela é bem clara que a mensagem que Abacuque traz é uma mensagem contemporânea. Passou por que uma mensagem contemporânea? Porque os homens mudaram, né? Mas Deus não mudou. A palavra de Deus diz que Ele permanece a meu mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre o será. O contexto dessa profecia era um contexto de prognóstico ameaçador. A palavra de Deus nos diz que o reino de Israel já havia sido dividido. O reino norte já havia sido sitiado e já havia então sido destruído pelos assírios no ano de 722. E agora o reino de Judá, né, está também no mesmo caminho. E então vem essa palavra de advertência do profeta nesse contexto. Diz a palavra de Deus que a trombeta de Deus agora está soando por meio da boca do profeta Abacuque. Lembremos que no contexto histórico, aqui nesse texto especificamente, o cativeiro babilônico ainda não havia acontecido. Judá ainda tem, portanto, a sua última esperança, a sua única chance nessa mensagem de arrependimento. O que nós aprendemos, igreja do Senhor, por meio dos profetas, é que Deus sempre usa o trombone. Deus sempre usa o trombone do arrependimento. Deus sempre usa esse clarim que anuncia a Israel, ao seu povo, ao mundo: arrependei-vos. E quando Deus usa esse trombone e o povo dele, o mundo não escuta, Deus então vem com o chicote da disciplina. E é exatamente isso que está prestes a acontecer. O anúncio desse livro, portanto, é exemplificado nas palavras: arrependei-vos e vivei. Não se arrependam e então sofrerão o dano e o castigo de Deus. Nós sabemos, amados irmãos, pela figura que é usada no Antigo Testamento, que Deus é como aquele ser que ele tem um cálice em suas mãos. E este cálice representa a ira de Deus sobre as nações e sobre o mundo. E sabemos que, como a Bíblia diz, que Deus é paciente, Ele é tardio em irar-se. Esse cálice, portanto, demora a encher, mas tem um momento em que esse cálice enche. E quando o cálice da ira de Deus enche, ela transborda. E quando ela transborda, as consequências são poderosas e também desastrosas. Portanto, Abacuque, a origem desse nome é bem representativa para nós como esse profeta. A origem desse nome tem um significado de abraçar. E é isso que esse profeta faz. No momento onde Deus anuncia o juízo, Abacuque se coloca diante de Deus e o povo, para que possa entender a Deus e entender o povo. Então nós estamos diante de um homem que estava em crise com Deus e em crise com o povo. Em crise com o povo, porque não entendera como o povo, a despeito do juízo de Deus que caiu sobre o reino norte, ainda estava indiferente. Ainda estava procedendo como se nada tivesse acontecido. Ainda estava entregue à idolatria. Ainda estava entregue à perversão. Abacuque está em crise porque não entende como o rei, né, de Judá não percebe o que aconteceu com seu colega vizinho. E ainda mantém os seus caminhos de impiedade naquele reino de Judá. Mas a palavra de Deus veio a Abacuque e, portanto, ele estabelece esse diálogo por meio de uma das perguntas que é tão característico nesse livro.
A primeira pergunta está descrita aí no verso de número 2, que Abacuque diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu nos ouça? Percebemos, portanto, nesse livro, esse diálogo, esse expressado coração do profeta, tentando fazer algo por esse povo, tentando fazer algo pela sua nação, tentando fazer algo pelos perdidos. E eu quero lembrar a você, igreja do Senhor, que nós como igreja, nós precisamos nos colocar no lugar de intercessores. Nós não podemos lavar as mãos diante do caos, diante dessa circunstância. Nós temos que nos colocar diante de Deus, em favor do povo, clamando a Deus para que faça cessar, clamando a Deus para que tenha misericórdia de nós, do seu povo, e tenha misericórdia de todos os brasileiros, de todos os cidadãos dessa terra. Essa profecia, portanto, ela estabelece várias partes. Nós hoje vamos falar da primeira parte, desse momento onde Abacuque estabelece esse primeiro contato com Deus. E aqui nós vamos aprender, em primeiro lugar, 3 grandes verdades que são anunciadas por ele. A primeira é que esse povo de Israel e esse povo, os caldeus e os babilônicos, eles vão passar por situações que eles mesmos plantaram. E que o que vai acontecer com Judá e que vai acontecer com a Babilônia é nada mais, nada menos do que fruto daquilo que eles plantaram. E a Bíblia Sagrada é bem clara quando fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Existe um tempo de colheita, né? Por isso que nós temos que andar de forma prudente. Por isso que nós não podemos viver a despeito de Deus. Tem muitas nações, tem muitas famílias, tem muitas pessoas que vivem como se Deus não existisse, que vivem um estilo de vida profano, que vivem um estilo de vida onde se entrega à carnalidade, aos prazeres, às futilidades da vida, que não liga para Deus nem para os seus preceitos. E está aqui 2 situações próximas. Primeiro, do povo de Deus, de Judá, que tinha a lei de Deus como parâmetro, como luz, mas havia colocado aquela lei em segundo plano, abandonaram a lei de Deus. Quem sabe podemos fazer um paralelo hoje com a igreja brasileira, que tem se dissociado da lei de Deus, que tem inventado modismo, que tem permitido com que o mundanismo adentre dentro da igreja, que tem feito com que a diferença que existe entre a luz e as trevas se torne cada vez mais imperceptível. E Deus, aos nossos olhos, e a justiça humana, como Abacuque fala, passa despercebido. Porque o homem toma sim, inocente por culpado, mas Deus não toma, porque Ele é reto, retamente, Ele é justo, justamente. E é exatamente essa primeira verdade que o profeta vê com os seus olhos, e ele entra em crise com Deus. Por que ele entra em crise com Deus? Porque Deus vai julgar o seu povo, porque o seu povo vai passar uma situação de desgraça, de calamidade, porque ele tem plantado e tem semeado contra Deus. E o interessante é que o juízo não vem só contra o povo de Deus, não só vem contra o reino de Judá. O juízo de Deus também viria sobre a Babilônia, porque essa Babilônia, ela é usada por Deus no primeiro plano para julgar a Judá em seus pecados e o levar a arrependimento. Só que eles extrapolam no ponto e usam de muita violência, e Deus também decide julgar aquela nação e a Babilônia, e assim como o reino de Judá também cai diante da soberania e da grandeza do nosso Deus. Segunda grande verdade que a gente aprende, que é anunciado por Abacuque nesse texto, é que os líderes insensatos, eles são maldição para o povo e não bênção, né? Por isso que, amados irmãos, nós precisamos orar a Deus para que Deus nos dê líderes sensatos. O povo de Israel padeceu, Judá padeceu durante 22 tempos de reis que se sucederam. A maioria deles fizeram o que não era reto aos olhos do Senhor. E não somente isso, eles também prevaricavam, eles pecavam
contra Deus, levavam o povo à idolatria. Eles não somente idolatravam, como também proclamavam a idolatria perante o povo. E isso é uma tragédia. Essa decadência espiritual e moral que esse povo estava passando derivava dos reis que não ouviam a palavra dos profetas. Deus envia Jeremias, eles prendem Jeremias. Deus envia Isaías, eles matam Isaías. Deus envia Abacuque e mesmo assim eles não ouvem a voz de Deus. Quantos homens, quantos líderes mundiais Deus advertiu, Deus falou, mas não deram ouvidos nem crédito à voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceira verdade que nós encontramos nesse texto é que a soberania de Deus, ela é revelada na história. Deus, ele se revela na história, e quando ele se revela na história, muitas vezes nós não compreendemos, porque está aqui o profeta dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? E ele vai dizendo: até quando eu gritarei a ti violência, injustiças, tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? É como se o profeta Abacuque estivesse dizendo para Deus: será possível que o Senhor não está percebendo o que está acontecendo? O Senhor está indiferente na situação? Nós percebemos pelo final do livro que no início do livro o profeta não entendia o que Deus estava fazendo, nem a soberania de Deus, nem o governo de Deus. Quem sabe seja esse o estado hoje da igreja, no mundo, sem saber o que Deus está fazendo, porque nós não compreendemos a soberania de Deus, nós não compreendemos os desígnios de Deus. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Os insondáveis pensamentos do Senhor, nós não sabemos sondar os seus caminhos, nem escrutinar os seus destinos. Mas de uma coisa nós sabemos: Ele está no controle da história. A Babilônia vai cair e Judá vai cair. Uma grande crise vai ser restaurada, mas Deus será glorificado e o seu nome permanecerá para sempre. E interessante que isso confronta a teologia de Abacuque, porque de acordo com os 2 primeiros versos, nós percebemos que a lógica de Abacuque é que o justo vive e o ímpio morre. É que o justo é abençoado e o ímpio é amaldiçoado. É que as tragédias e catástrofes devem sobrevir sobre os injustos e sobre aqueles que relegam Deus e que viram as costas para Ele. Portanto, a teologia de Abacuque é confrontada. E não somente isso, a própria lógica humana também. Porque ele está questionando a Deus como é que, a despeito da sua bondade, a despeito do seu amor, ele está permitindo que tudo isso aconteça. Que a Babilônia venha e imprima tamanha violência sobre o seu povo. Na verdade, amados irmãos, muitas pessoas talvez estejam fazendo esse mesmo questionamento que Abacuque está fazendo. Mas a palavra de Deus diz que, a despeito das circunstâncias, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, o quadro em que você esteja passando, saiba, Deus é soberano. Ele pode, no nome dEle, mover as situações e os quadros para que você o reconheça na sua vida e para que você entenda que além dEle não há outro Deus, não há outro Salvador, não há alguém que possa interceder, levar, salvar e curar a sua vida, não somente neste plano, mas para toda a eternidade. 3 grandes verdades ele entende agora. E agora nós vamos para 3 grandes dramas, que é descortinado também por meio das suas perguntas. Essas perguntas, elas podem ser traduzidas pela forma que Abacuque recebe a notícia de Deus, porque diz o texto assim: a advertência revelada ao profeta Abacuque, né? Mostrando que Abacuque não inventou.
como muitos profetas hoje, né? Que inventa umas profetadas à torta e à direita, né? Não, mas aqui Abacuque foi-lhe dado, Deus revelou o que ia acontecer, o que ele ia fazer. E essa revelação causou um drama na Abacuque. O primeiro drama que ele sentiu foi pelo peso da mensagem, porque ele sabia o que Deus iria fazer com o seu povo e o que Deus iria fazer com seus inimigos. Não era a mensagem que ele recebeu, portanto, não ia agradar o povo, nem Judá, nem os reis. A mensagem que ele estava portando era uma sentença, portanto, já era algo que Deus havia decretado, iria acontecer. Muitas vezes, amados irmãos, esse é o preço que nós pagamos. Nós estamos diante de uma crise, nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de um mal que assola toda a humanidade, mas como profeta de Deus nós não podemos nos calar e nos cessar de dizer a verdade, em falar para este mundo, em falar para este povo, em falar para essa geração, que existe um Deus que está no controle de todas as coisas e que tem uma mensagem pesada. Que mensagem é essa? É uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem que diz que ele amou este homem pecou, esse homem transgrediu, esse homem se afastou dele lá no jardim do Éden. E esse homem de lá para cá vem cada vez mais aumentando a sua maldade e as suas transgressões. Mas esse Deus amoroso, em uma época na história, envia o seu Filho Jesus com um propósito eterno de nos salvar, de nos resgatar desse cativeiro em que o pecado nos colocou. E daí então Jesus Cristo vem, morre em nosso lugar, para nos dar a vida eterna, para nos reconectar a Deus, para nos dar aquilo que havíamos perdido. Mas o que é que faz o homem? O homem rejeita essa salvação, o homem não dá crédito a essa pregação, o homem simplesmente não o recebe como Senhor, não deixa que ele entre em sua casa, e nós nos encontramos na situação que estamos. Essa sentença precisa ser anunciada. E que sentença é essa, pastor, que está contida no Novo Testamento? Está lá em João 3,16 e 17, que a Bíblia Sagrada diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque todo aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Essa é a sentença, essa é a verdade. Não existe outra verdade. Deus quer nos salvar por meio do seu Filho, mas a salvação só está disponível àquele que crê. Se nessa noite você ouve essa mensagem, o Espírito Santo fala ao teu coração, você pode crer e pode receber a mensagem poderosa de Deus e ser livre da sentença de morte. Isaías pagou o preço, foi cerrado ao meio, mas não deixou de anunciar. Jeremias foi preso, mas não deixou de anunciar. E eu e você, crentes, hoje no ano de 2020, estamos nos acovardando ou vamos anunciar a verdade de Deus como profetas do Senhor? Noé, durante 120 anos, pregando o dilúvio, e o povo não dando crédito. Esse negócio de salvação, esse negócio de chuva, conversa é essa? Não precisa entrar na arca não, não precisa entrar na igreja não, não precisa aceitar Jesus não, não precisa seguir Jesus, não precisa entregar a vida a Ele não. O povo dizia a mesma coisa para Noé. Quando o dilúvio veio, a porta se fechou, e então não houve mais misericórdia, todos pereceram. Deus te chama, e Deus chama a humanidade ao arrependimento nos dias em que nós estamos vivendo. O segundo drama que desperta também o coração desse profeta está descrito aí no verso 2, a segunda pergunta: até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Que drama é esse descrito aqui, pastor? É o drama das orações não respondidas. É quando o profeta chega e: Senhor, até quando? Mas sabe o que eu acho lindo aqui, irmãos?
é que o profeta não está parado. É que o profeta não está apenas a perplexidade, não paralisou o profeta. Ele não está inerte, ele está em ação. Ele está clamando, ele está buscando, ele está intercedendo. Como é que você está nessa noite diante de Deus? Em que posição você se encontra? Você está como esse profeta? Eu não estou entendendo muito, pastor, o que Deus está fazendo, mas eu estou clamando, eu estou orando pelas famílias, eu estou orando pelos desempregados, eu estou orando pela economia, eu estou orando pelo meu país, eu estou orando pelas autoridades, eu estou clamando a Deus, eu estou clamando a Deus para que Ele traga o socorro. Era essa a atitude desse profeta. A reação do profeta é de clamor, é de grito, é de ajuda em relação ao povo de Deus. A oração de Abacuque, amados irmãos, foi fruto de uma reação. Quando Deus revela a ele o que vai acontecer com o povo, Abacuque então começa a orar para que Deus reverta a situação do povo. A oração de Abacuque é fruto de uma grande emergência, porque ele vê que Judá está no caminho da grande Babilônia. Ele sabe que Judá vai ser trucidada por Nabucodonosor. Então ele começa a clamar. É aquela oração que fazemos no momento da crise, no momento da luta, no momento da dificuldade. E eu e você, crentes, não podemos deixar de orar. Está doendo, está gemendo, continue orando. Está difícil, continue orando. A situação cada vez mais arrocha, continue orando. Porque o nosso Deus é o Deus de misericórdia e de graça. A oração de Abacuque esbarra no silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, amados irmãos, não significa que Deus está inativo, que Deus está parado. O silêncio de Deus não significa que Deus não te ama, que Deus não me ama, que Deus está indiferente. Como isso, pastor? Mostre isso nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada fala da história de Jó. Jó era um homem temente a Deus e reto em seus caminhos. Mas a Bíblia diz que ele perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, perdeu toda a sua família, perdeu tudo aquilo que tinha. E essas coisas lhe foram tiradas. E Jó, amados irmãos, a despeito dessas coisas, ele clama a Deus. A palavra de Deus registra 16 porquês de Jó. Jó dizendo: por que eu nasci? Por que isso aconteceu comigo? Por que essa situação? Por que perdi meus filhos? Por que perdi os meus bens? Por que perdi minha saúde? Por que se encontro nesse estado? Por que o Senhor não leva logo minha vida? E Jó então traz essa série de porquês. Mas quando nós terminamos o livro de Jó, nós entendemos o porquê que Jó tanto perguntava e o porquê que Deus ficava em silêncio. Quando Deus se manifesta, diz para Jó: Jó, você não compreende o que eu estou fazendo. Onde estava você quando eu estava formando a terra? Onde estava você quando eu estava criando todas as coisas? Jó, você não compreende. Você é pequeno, você é limitado, mas tudo que eu faço tem um propósito. Jó, reconhecendo sua pequenez, olha para Deus e diz: realmente, Deus, o Senhor tem razão, porque eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glorificado seja o teu nome. Quem sabe essa é a sua situação nessa noite. Você precisa conhecer a Deus, precisa conhecer a Deus, não somente de ouvir falar, mas ter uma experiência com Ele. A Bíblia Sagrada diz que teve outra família também que clama a Deus e parece que Deus demora. Marta e Maria, seu irmão havia morrido, então elas mandam chamar Jesus. Jesus se encontra em Betânia. Marta e Maria estavam em Betânia. Jesus se encontra a 2 dias de viagem. E diz a palavra de Deus que quando eles mandam chamar Jesus, Jesus escuta aquela notícia, mas imediatamente não vai até onde estava Lázaro. Não vai acudir no momento em que ele foi necessitado. E quando Jesus então, após realizar aquilo que tinha para realizar, a obra do Senhor,
ele então vai até a direção onde aquela família estava em Betânia. Diz a palavra de Deus que Maria então chega para Jesus e diz: Senhor, Marta diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O Senhor demorou demais, o Senhor chegou atrasado. Mas Jesus diz algo poderoso para Marta: diz, Marta, não é assim não, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu controlo todas as coisas, sou o Senhor do tempo, eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor da hora, eu sou o Senhor de todas as coisas. Então não importa se é hoje, se é amanhã, se é domingo, não importa a hora, não importa o tempo, não importa a doença, não importa o vírus, não importa a pandemia, não importa a tempestade, não importa o vento. O que importa é que o Deus que nós servimos tem poder sobre todas as coisas, e a Ele todas as coisas se submetem. Acalme o seu coração, Marta. Acalme o seu coração, Maria, porque Deus vai fazer o milagre na sua casa. Deus vai fazer o milagre na sua vida. Deus sempre chega na hora certa e no tempo certo. Por último, o último drama que esse profeta vive está traduzido na palavra do verso de número 3. Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência diante de mim, a luta e conflito de todo lado. Amados irmãos, parece que Abacuque está descrevendo o nosso mundo em 2020. É o que está acontecendo. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, o ímpio prejudica o justo e a justiça é pervertida. Está aqui o retrato da nossa sociedade. E interessante que aqui o drama é sobre a geração que estava atolada no pecado. Ele olha agora para a sentença de Deus e percebe que a sentença de Deus vem por causa que aquela geração está imersa no pecado. Então eu quero dizer isso em alto e bom som para você, que está preocupado com o coronavírus, que está preocupado com essa pandemia, mas que não está nem aí para o pecado que você comete todos os dias, com o pecado que nos cerca e que nos rodeia, que é, de acordo com Abacuque, é isso o trauma dele, a maior enfermidade que causa a maior taxa de mortalidade é o pecado. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Milhares e milhares de pessoas hoje estão morrendo em pecado. E o problema disso é que quando nós morremos em pecado, nós perdemos a salvação em Cristo Jesus. E essa é a maior calamidade e a maior pandemia, é o pecado. E é isso que causa essa crise no profeta quando ele olha para essa situação. Judá cometeu um pecado, mesmo tendo o exemplo do rei no norte. Judá permanece em pecado. E Abacuque clama para que eles se arrependam. E está dizendo: gente, Deus vai intervir nessa situação. Vocês precisam mudar. Vocês precisam reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Porque Deus não está do lado da injustiça. Deus está do lado da justiça. Deus está do lado da verdade. Nunca diante de Deus o mal vai triunfar. A justiça é pervertida diante do tribunal dos homens, mas diante do tribunal de Deus, Ele sempre fará aquilo que é certo, verdadeiro e honesto. Vamos nesse momento ficar de pé. Eu quero terminar perguntando a você: o Deus que ouve as suas orações tem parecido demorar? Como está o seu coração nessa noite? Abacuque, no final do seu livro, vai entender e vai nos dar resposta, irmãos, a todas essas queixas, a todos esses dramas. O drama de ter uma mensagem pesada para entregar, que eu e você temos. O drama de não ter as orações respondidas quando queremos, na hora que queremos, porque Deus só vai agir no tempo dele. É a vontade dele que é estabelecida. Então aquiete o seu coração. E o drama de perceber que essa geração não será salva se não for curado do pecado, que é a maior doença que acomete a humanidade. A vacina contra o coronavírus não vai resolver,
porque Deus já providenciou a maior vacina de todos os tempos, que é o sangue de Jesus, que tem poder de perdoar todo e qualquer pecado. Eu quero terminar orando por você. Eu não sei como está a sua vida diante de Deus. Eu não sei se Deus hoje passasse uma radiografia em você, Ele acharia uma multidão de pecados e iniquidades. Eu não sei se o seu coração está como o do rei de Judá. Eu não sei se você está tão obstinado em seus pecados e em delitos quanto a nação de Judá. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o mesmo Deus que redimiu essa nação e teve misericórdia dessa nação, após 70 anos de cativeiro, esse Deus amoroso resolve mudar a sorte daquela nação. Eu não sei quanto tempo você está em cativeiro, quanto tempo você está andando por esses caminhos no mundo, entregue, como diz o dito popular, comendo pão que o diabo amassou, sem Deus, sem paz e sem Jesus. Mas nessa noite eu quero dizer para você que Jesus está aqui, que Jesus está aí onde você está, e Ele pode mudar a sua vida e mudar a sua história. Não é preciso que você morra, não é preciso que você padeça. O Senhor Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então, seja qual for o seu cansaço, a sua opressão, nessa noite, coloque diante de Deus, que Ele vai lhe curar, Ele vai lhe livrar. Ele disse em sua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nessa noite, coloque a mão no seu coração. Nós vamos estar orando, ministrando sobre a tua vida. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, onde a tua palavra foi pregada, Senhor. Sabemos, ó Deus, que Abacuque entendia perfeitamente a dificuldade de trazer a tua palavra, porque ela é pesada, porque ela mexe com o destino das pessoas. Se Judá cresce e se arrependesse, essa sentença poderia ser mudada. Mas se ela permanecesse em seus pecados e delitos, ela veria, experimentaria o castigo da ira do Senhor. O chicote da disciplina viria sobre aquele povo. Meu Deus, nesse tempo onde nós experimentamos, ó Deus, um pouco, Pai, desse tempo, que o Senhor toque agora nos corações e nas vidas, para que entendam que é tempo de arrependimento, é tempo de voltar-se para Deus. Ainda há uma saída, ainda há uma solução. É tempo de não se ter medo somente de morrer de coronavírus, mas é tempo de se ter medo de morrer em seus pecados e delitos, e caminhar não para o cativeiro babilônico, mas para o inferno. Mas nesse tempo nós anunciamos uma grande salvação que há em Cristo, em que a porta está aberta e qualquer pessoa pode adentrar. Você pode adentrar nessa noite, e é isso que eu te convido. Entre pela essa porta, entre por essa porta que está aberta. Jesus disse: eu sou a porta, quem entra por mim achará a vida. Entre por esse caminho, por essa verdade, por essa vida. Reconheça-o como Senhor e Salvador, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa vida, obrigado por essa vida. Está se rendendo aos teus pés. Escreve, ó Deus, o nome no livro da vida. Perdoa os seus pecados. Esquece o seu pecado, o seu passado. E como diz a tua palavra, traz ele para ti, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. O passado se passou e tudo se fez novo. Que Deus te abençoe, no nome